Boa tarde a todos. Aqui as pessoas conectando. Tudo bem, João? Como vai, Mário? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Isso aí, pessoal já conectando. Temos alguns amigos aqui no chat já. Legal. Vamos começar, Mário? Bora! Legal. Bom, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem e seguros. Eu sou João Gabriel Barreto, da ICTS. Hoje a gente está aqui com esse webinar, junto com o nosso amigo Mário, da Avantia, e falar sobre essa retomada com tecnologia, né? A pandemia do coronavírus impôs uma nova realidade às pessoas e organizações. E todos precisaram se reinventar, se adaptar às novas medidas de segurança, de proteção. Com isso, o uso de tecnologia na área de segurança tornou um diferencial para antecipar e mitigar incidentes, além de modernizar processos e, principalmente, auxiliar na prevenção contra o coronavírus. Diante desse cenário, hoje a gente organizou esse webinar para trazer informações de boas práticas sobre o uso, né, de tecnologia aliada a pessoas, processos bem definidos, otimizando o uso desses equipamentos durante a pandemia, né, estamos ainda dentro da pandemia, e ajudando também nessa retomada segura. Okay? Isso aí, João. Bom, sou o Mário Tranche da Avantia, né? Eu sou um gerente de pré-vendas aqui. Fomos tomados, né, por essa pandemia, né, por essa situação que fugiu completamente ao controle, não só nosso, né, mas do mundo inteiro, né? Tudo que se diz respeito à tecnologia, né? Tudo que se diz respeito aquilo que de inovação, né, teve que se adaptar muito rapidamente, né? Investimentos, né, que iriam ser feitos ao longo dos próximos anos, tiveram que ser acelerados para 3 meses, 4 meses, né, para que a gente pudesse trazer e fazer adaptações de tecnologias, né, de segurança, principalmente, para essa condição de negócio e de segurança de vida, né, que na verdade é a que se refere isso tudo, né? A gente trazer, né, adaptar as tecnologias, os sistemas, né, a uma proteção à vida, né, que é o que está acontecendo agora, né? Ok. Bom, voltando aqui a enquete, né? Vamos lá, voltou aqui. E aí, pessoal, para esquentar esse bate-papo, para trazer mais informações, a gente quer conhecer um pouquinho também de vocês, entender aí se na organização, na sua organização, na empresa que vocês trabalham, de que forma vem se adaptando essas tecnologias para o controle da Covid-19. Então, vocês podem responder aí. Vou aparecer aqui para a gente. E, assim, importante, né, essa adaptação do que se tem, né, a utilização do que se tem, inserindo outras maneiras de se olhar para aquilo que se tem, né, para atender a essa demanda, né, de controle, né, e infelizmente é necessário, né, independente de políticas de preservação de dados, né, que a gente sabe que são importantes também, mas mais importante que isso, né, garantir a segurança, já que a gente está diante aí de um mal invisível, né, de uma situação invisível e que a gente não sabe exatamente quem está com Covid, quem não está com Covid, né? Olha, Mário, já está subindo aqui bastante as respostas. Né?
85%, né, dos respondentes aqui trazendo a resposta sim, né? De certa forma, as empresas estão realmente adaptadas aí. Vamos lá? Assim, uma coisa importante, João, é que a gente precisa, cara, entender que a adaptação de tecnologia, ela não pode deixar, né, que os investimentos já feitos no passado sejam perdidos, né? A gente tem trabalhado bastante para entender isso aí, para equalizar essa tecnologia nova ou essa prestação de serviço novo, de forma que as empresas que já têm as tecnologias já adquiridas, né, os investimentos já feitos, não se percam com isso daí. Então, por exemplo, às vezes a gente vê apareceu muito agora, né, a questão do controle de acesso sem toque, né? Isso é uma coisa que virou, que está sendo difundido aí de diversas maneiras por diversos fabricantes, prestadores de serviço, integradoras e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer que esse dispositivo ele tem que estar totalmente integrado aos sistemas de controle de acesso existentes. Não basta eu ir lá e implantar um equipamento desse, né, e ele ficar, por exemplo, né, diretamente conectado ali na catraca, né, e simplesmente pela detecção de temperatura alta ou não, ele fazer a liberação. Você perde todas as regras de negócio, todas as regras de acesso que você tem no sistema. Então, assim, é importante que esses dispositivos possam ser integrados, né, via sistema às regras de controle de acesso, né, para que a gente possa ter, sim, uma verificação dupla, né, e não só inibir todo o investimento que já se tinha, né, que já tinha em cima disso daí. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, né, e mostrando o valor de uma integração de dispositivos, né, de equipamentos ou de serviços ao legado existente, né, para que não se perca esse investimento. Importante. Uma outra coisa importante, né, que durante muito tempo se trabalhou com tecnologias proprietárias, né, então você deve ter acompanhado também bem isso, né, onde eu tenho aqui um sistema, né, e ele fala só com o que é dele, né, ele se adapta só àquele hardware em que é destinado para aquilo ali. Isso também a gente já percebeu uma movimentação grande no mercado, né, com a construção de softwares e de sistemas que pudessem se adaptar aos serviços, né, e se adaptar a essa integração de equipamentos também. Então, por exemplo, a gente tem aplicações de detecção de máscara hoje, que eu tenho que ser capaz de colocar isso à disposição de qualquer cliente utilizando qualquer câmera que ele tenha, né? Como é que eu posso vir agora com uma aplicação de detecção de máscara, como a gente tem, e virar para o cliente que ele vai ter que trocar as câmeras dele, né, para ele poder fazer a utilização daquilo ali. Não tem muita razão de ser, né? A gente sabe que... E a gente ainda está lidando com uma coisa importante, que é uma coisa, a pandemia, esperamos todos que ela tenha um fim, né? Sim. A gente espera que não estejamos daqui 3 anos nessa mesma situação. Então, os equipamentos continuarão lá, né? A ideia é que eu consiga prestar outros serviços, que eu consiga agregar outros valores aos equipamentos existentes, né? Independente se ele vai mexer nesse equipamento agora ou não. Eu não posso chegar lá e trocar todo um parque de câmeras baseado numa aplicação relacionada à pandemia, por exemplo, né? Se daqui a pouco pode ser que isso não seja mais útil, né? Não tenha mais essa condição. O aproveitamento, então, de todo o parque instalado é possível, né, Mário? Isso é bem interessante deixar aqui a informação. É possível e justamente essa abertura que você está trazendo, né? Então a gente consegue fazer essas integrações, né? Vocês conseguem entregar efetivamente resultado para o cliente através dessa integração. Exatamente. Uma outra coisa que
que já vinha, né, em uso, que é o uso da cloud, né, a centralização da prestação de serviço de segurança, né, principalmente no que diz respeito a essa questão de utilização de algoritmos para detecção de não conformidades, né. Isso já vinha sido trabalhado, né, mas agora a gente percebeu que a demanda para isso também aconteceu, e uma coisa leva a outra. Você começa a tratar, né, através de algoritmos, situações, né, você sabe muito bem, né, as análises de risco que vocês estão acostumados a fazer, quantas vezes vocês já detectaram problemas pontuais, né, que não havia necessidade de se trocar, por exemplo, toda a situação de segurança, mas talvez agir pontualmente naquele local, né? E mais do que agir com algoritmos, né, e com situações administradas pelo integrador, né, ou pela empresa de prestação de serviços que vai assumir essa mitigação de problemas analisados por vocês, por exemplo, importante, isso veio crescendo, né, já cresceu mais agora aí na pandemia, e o que é melhor ainda é eu poder prestar esse serviço durante esse tempo de pandemia e utilizar essa prestação de serviço depois para uma outra aplicação, né? Essa utilização em cloud, né, essa administração de mitigação de problemas, né, olhando de um prisma da nuvem, por exemplo, permite que você resolva um determinado problema naquele local, né, e possa utilizar aqueles algoritmos ali para um outro problema, né, que possa surgir ao longo do tempo e não ficar refém de uma tecnologia, de um equipamento, né, ou de uma solução que você tenha que contratar um hardware e naquele hardware tem uma determinada um determinado algoritmo, né, um determinado analítico de vídeo que seja, né, e você tem que ficar com aquilo preso no mesmo local durante o período contratual, né? A Avantia, ela já tem trabalhado contratos sob demanda, né? A gente tem até conversado sobre isso bastante, para que a gente possa prestar serviços, né, de mitigação de problemas, de análise de negócio, de monitoramento de negócio ou monitoramento de segurança, mas sob demanda. E não necessariamente prender, né, o cliente a uma tecnologia, a um equipamento, a um contrato por 48 meses, 60 meses. Eu não sei se ano que vem a gente pode ter um outro Covid, né? Não tem mais isso como prever isso daí. Perfeito. Faz muito sentido. E isso ajuda também até na contingência, né, Mário? Porque, imagine, o nosso cliente lá, um centro de distribuição, um shopping center, enfim, alguma loja aí varejista, ele precisa lá, central de monitoramento, se porventura, né, esse espaço ficar inoperante por qualquer motivo, quando ele já está na nuvem, né, a questão do cloud, ele consegue operar, lógico, em contingência, de uma outra estrutura. Então, isso ajuda bastante, não é? E você ter isso, né, de forma que hoje eu não quero mais aqui, eu quero ali, né? Hoje eu não quero mais isso aplicado nessa imagem, eu quero naquela outra, né? Mas aquela imagem não atende a qualidade de imagem que eu preciso para essa aplicação, então troca aquela câmera, né? E não todo o processo, e não todas as câmeras que você tem. Isso permite, né, que você seja flexível, né? A flexibilidade na prestação desse serviço e na prestação essa mitigação desse problema, né, passa a ser flexível, né, e não uma coisa fixa que você carregue isso. Uma outra coisa importante, né, a economia relacionada a hardware, né, você trabalhar cada vez mais com a análise crítica, né, de problemas e a solução pontual desses problemas, permite que você talvez não tenha que investir tanto mais em armazenamento, né? Você armazenar equipamentos, né? Você armazenar imagem durante períodos, né, de 30, 90 dias, que antes você precisava investigar aquilo ali
talvez não vá chegar um momento em que isso não seja mais tão necessário se você conseguir tratar e armazenar e receber os eventos de segurança ou de negócio que você precisa exatamente naquele momento em que ele acontece. Perfeito. Né? Então, essa análise é bem feita e a aplicação desses recursos também de forma bem dinâmica, né, e de forma bem assertiva pode trazer aí também uma economia de hardware necessária para esse tempo onde os investimentos serão tão calculados, né, a partir de agora. Perfeito. Então, existem inúmeras formas aí da tecnologia realmente ajudar nessa retomada, né? A gente está vendo aí, você trouxe ótimos exemplos de como pode se atuar nesse momento. Daí. Bom, dentre as tecnologias, né, é o que eu falei, né, a questão das tecnologias sem contato, né, nesse momento, e que com certeza virão, né, e não essas sim eu acho que são tecnologias que virão e não serão mais dispensadas, né? Então, desde de reconhecimento facial, desde leitura da palma da mão, né? Desde de sistemas que permitam você fazer acessos via mobile, né, que todo mundo tem, ou via um QR Code que você já tem no equipamento. Essas tecnologias, elas não vão mais deixar de ser utilizadas. De certa forma, essas tecnologias e sistemas, durante muito tempo, foram caras, né, eram tecnologias que eram caras. A gente já percebeu que houve uma redução drástica nos valores de tecnologias e sistemas desse tipo, com essas aplicações, né? Então, você tem coisas do tipo contagem de pessoas, né? Igual a gente está colocando aqui, leitura de temperatura, reconhecimento facial, controle de acesso sem contato e cartão, gerador de neblina, né? Que era uma tecnologia que até um tempo usada para poder mitigar questões de problemas de segurança, né? Mas já tem gente utilizando para poder fazer desinfecção de ambiente, né? Perfeito. A adaptação da tecnologia para a demanda, né? Todos os recursos de análise de vídeo, né, destinados a aplicações relacionadas à pandemia, né? Que ainda, imagino eu, que teremos isso há algum tempo, né? Então, aglomeração de pessoas, fluxo de pessoas, né? Você poder controlar a quantidade de pessoas dentro de um ambiente, né? Sabemos aí das multas, né, que as prefeituras e Estado têm aplicado nos estabelecimentos por essa questão de aglomeração. Então, você saber que você poder ter essa gestão, né, saber quantas pessoas estão dentro, né, que podem permanecer ali dentro, é importante, né, e essas tecnologias utilizadas antes simplesmente para marketing, né, que é para saber se as pessoas estão entrando na loja e comprando aquele negócio todo, passaram a ser utilizadas para saber se o ambiente não está aglomerado, né. Exatamente. E esse controle e registro, né, é bem importante. A câmera já existia, já estava lá, enfim, em muitos casos. Você trouxe aí agora a questão do marketing, né, o mapa de calor, a movimentação. Foi utilizado agora para esse controle da aglomeração, contagem de pessoas, e isso, na retomada, todas essas informações, ela pode realmente entregar lá para o gestor mais resultado, né, porque ele vai, além de mitigar esse risco que você acabou de dizer sobre prefeitura, sobre possíveis multas, ele também consegue trabalhar com inteligência toda essa gama de informação, né? Então, também voltar lá no marketing, voltar a informação do mapa de calor, vai retomando realmente a cada nível aí, né? vai tendo mais resultados. E você falou uma coisa importante, cara, a questão do tratamento dos dados, né? Perfeito. As discussões relacionadas, por exemplo, à tecnologia de reconhecimento facial, né? Quantas empresas aí estão trabalhando, né, juridicamente para se provar que, na verdade, você não tem necessariamente ali a informação, né, ou a foto da pessoa
né, para que você use aquilo ali de uma forma ruim, né? Mas nada mais o mesmo reconhecimento que você faz de uma face, o dado gerado por aquilo ali, nada mais é que o mesmo que você faz com uma biometria ou que você faz com uma leitura de cartão. Sim. Não existe nenhuma diferença na composição daquele dado, né? Então não é que você reconhece a foto da pessoa, mas você cria através do padrão do rosto um código, né, único para aquilo ali, e através dele é que você trata, né, e faz todas as comparações necessárias para que você possa prestar o serviço que você precisa, né? Então, assim, necessariamente o João, eu não sei que é o João que está entrando ali naquela catraca, mas é aquele código, né, gerado pela face, pelos pontos, né, por 1000 e tantos pontos que as tecnologias usam, né, para mais de 1000 pontos que usam para identificação, né, e você poder utilizar isso aí como um dado, né, e tratar isso daí dentro do seu controle de acesso, né, e você poder dizer, falar assim, olha, esse código tal, né, foi feita essa leitura de temperatura, ele está apto para entrar na empresa, e eu avisar o controle de acesso ao sistema e dizer assim, ó, quando essa pessoa fizer a passagem pela catraca, né, baseado no reconhecimento facial, também libere ele para entrar. Então, mas dado é simplesmente zeros e uns, né? Não tem a necessidade de tratar, né, essa ideia da face em si, da foto, da captura da foto da pessoa. Assim. Então, Tecnologia. Perdão. E a gente tem trabalhado, né, já há bastante tempo nessa questão desses analíticos, né, em forma de serviço e desenvolvido, né, a Avantia tem um laboratório hoje que trabalha só com isso, na verdade, trabalha forte, né, nessa questão de você utilizar, né, analíticos tanto em nuvem ou em loco, né, baseado em hardwares que nós temos, mas que você utilize, né, todo o legado de equipamentos do cliente, né, principalmente, e a gente tem usado muito, né, os algoritmos que nos dão os analíticos de aglomeração, né, de uso de máscara, principalmente também, ajudando, né, as empresas nesse momento aí de pandemia, né. Então, a tecnologia ela vai trazer uma informação e o gestor precisa realmente saber o que fazer com esse dado, né? É extremamente importante, não só agora, tratando durante a pandemia, mas na retomada, né? O que a gente vê e realmente a gente está se aproximando cada vez mais, vendo projetos, enfim, fazendo acontecer, a gente está percebendo que essa informação é riquíssima, né? O que pode agregar aí ao negócio dos nossos clientes. Exatamente. Existe uma questão importante, cara, até uma pessoa comentou aqui, que é a questão da segurança de dados. Perfeito. Né? Então existe... E justamente, né, a gente tem trabalhado com alguns clientes que às vezes a gente tem parado no jurídico desses clientes por conta de entender que não há segurança suficiente para tratar dados chamados sensíveis, né? Como são esses dados, principalmente um dado relacionado à face, por exemplo, é um dado sensível, né? A questão de você utilizar os dados e não utilizar o equipamento, você poder fazer isso através de uma infraestrutura de nuvem consolidada, né, uma infraestrutura de nuvem preparada, com todos adequada a todas as leis, né, de segurança de dados, e essa captura e tratamento ser feita nesse ambiente, não no equipamento, permite que você possa transmitir a segurança necessária para o cliente, né, na confecção de um projeto assim. Existe ainda no mercado uma cisma muito grande por determinados equipamentos, né? Por entender que esses equipamentos não têm os protocolos de segurança necessários para que se use. Então, toda vez que a gente trabalha um projeto assim, a gente se preocupa em fazer com que a comunicação a partir desse equipamento seja garantida por mecanismos de rede de segurança
né, para que não haja o problema de invasão. Porque para que se chegue num equipamento como esse, precisa se passar por uma gama de processos de segurança, né, de roteadores, de firewalls, etc. e tal, para se chegar nesse equipamento. Então, o máximo que a gente puder, e a gente tem trabalhado bastante para isso, né, é que a gente mostre para o cliente que o equipamento da ponta ele é importante, né, mas ele deixa de ser tão importante se toda a infraestrutura para chegar nele, né, seja robusta o suficiente para atender a questão de segurança, né, e para atender a questão de se ter o serviço. Tá? Então, a gente tem trabalhado bastante nisso, né, para garantir que a comunicação entre saída do equipamento, né, que seja ele qual for, e até onde o dado é tratado, que isso aí seja garantido por questões de segurança de rede, né, as mais atuais, né, nós participamos aí dos vários fóruns e trabalhos de segurança de informação que tem hoje, né, nosso departamento de TI hoje, que nos dá suporte aos projetos, está diretamente participando das informações, né, baseadas da LGPD e tudo mais. Então, a gente se preocupa demais com isso daí. A gente sabe o quão isso é importante e o quanto isso vai dizer se esse tipo de serviço vai para frente ou não, né? Porque se daqui a pouco começam a acontecer problemas relacionados a esse tipo de prestação de serviço em nuvem, com dados sensíveis, relacionados a equipamentos de segurança, a gente sabe que não vai ter futuro. Né? Então, não tem como seguir uma coisa sem a outra. Você criar tecnologia sem trabalhar com ela a segurança de dados também. Perfeito. Então, não é simplesmente, né, Mário, é plugar lá o equipamento, né? Precisa realmente pensar em toda essa estrutura do cyber, toda essa parte de segurança, e também tá com aderência à LGPD, né? Então, tudo isso que você trouxe, a gente percebe realmente essa preocupação de entregar para o cliente o projeto completo, a informação realmente com todas essas nuances, né? Vai fazer a questão de cyber, a questão de LGPD vai estar com essa aderência. E assim, uma coisa importante, João, a gente só consegue fornecer essa tecnologia e dizer que determinada tecnologia é adequada para mitigar aquela solução ou não, baseado em análise, baseado quantos projetos a gente recebe de clientes, né, hoje em dia, que são baseados em especificações técnicas, né, eu quero uma câmera que tenha a lente tal, né, a capacidade tal de gravação, etc e tal, mas eu entendo, cara, que a gente vai conseguir prestar, né, um serviço melhor e a gente vai conseguir, o cliente vai conseguir ter muito mais resultado se ele conseguir ter uma análise realmente crítica dos problemas que ele realmente quer trabalhar, né? E a gente não vê outra maneira de se trabalhar se não for com análise e a aplicação da tecnologia exatamente para mitigar aquele problema. É onde, inclusive, a gente está aqui hoje juntos, né? Trabalhando e trocando todas esses trabalhos, né, e trabalhando juntos nos trabalhos que a gente tem trabalhado, né, que a gente tem ofertado por aí, baseado justamente na experiência de vocês, né, de análise e a nossa em aplicação de recurso de segurança exatamente onde realmente se precisa. Perfeito. O aporte da inteligência, né, que é a análise, enfim, a gente vai falar isso também daqui a um pouquinho, e toda a tecnologia que é possível, né, de ser implantada. Perfeito. Vamos seguir aqui. A gente traz uma outra pergunta, né, uma outra enquete, de que forma que foi implantado, né? Então, a sua organização, ela possui procedimentos de utilização e contingência sobre essa tecnologia que foi aplicada. Então, é uma outra enquete, né, que a gente coloca aí, já relacionada à primeira pergunta que a gente fez, esse bate-papo, essa introdução sobre os equipamentos, né, que são mais utilizados hoje em dia, aí durante a pandemia, que o Mário trouxe.
Tem um pouquinho de delay. O pessoal está respondendo ainda. É importante, né? Saber o que vai fazer com esse equipamento, né, Mário? É o que a gente procedimento, né? O procedimento, né? Eu tenho o dado, mas eu vou fazer o que com ele, né? Alguns casos, né? Eu participei de algumas, eu estou participando diretamente, né? Dessa questão da implementação, né? E do emprego dessas tecnologias, de segurança. Eu tenho participado disso, né? Já há algum tempo. E eu entendo, e assim, uma pergunta grande que eu recebo das pessoas é: você põe esse equipamento aqui, né? A gente coloca uma câmera térmica, né? Que a gente sabe que nesse momento o custo está se adaptando, né? À demanda. E já teve alguns clientes que nos perguntaram, né? E o que eu faço com esse dado depois? Perfeito. Né? O que eu faço? Aí eu detectei naquele momento ali que houve lá uma temperatura mais alta. Mas eu faço o que com isso depois? Né? A gente tem que se preocupar em fornecer também o que vem por trás disso daí, né? Entender como a gente trata esse dado, utilizar esse dado para alguma outra coisa, para alguma outra aplicação. Eu acho que isso é importantíssimo. Não só aplicar a tecnologia, mas ajudar a fazer com que aquilo ali agregue valor realmente ao serviço, né? ao negócio do cliente. Isso aí, muito bom. E aqui a gente já tem as respostas, né? Então, 84% das pessoas que responderam estão dizendo aqui que a organização possui os procedimentos e as contingências, né? Caso alguma coisa pare, de que forma que vai atuar sobre essa tecnologia aplicada. E agora, Mário, o que eu quero trazer é justamente a reflexão sobre o seguinte: a gente tem lá o equipamento, tem a tecnologia, né? Ela é um elo para efetivamente a gente conseguir trazer todo esse dado, toda essa informação que você trouxe, e para chegar nessa implantação, a gente precisa efetivamente construir, né, um processo de análise de risco, entender realmente os cenários, para que a tecnologia tenha aderência para a mitigação do risco, né? Então, o que a gente traz, né, aqui são 2 exemplos de matrizes, enfim, uma matriz de classificação de risco, né, onde eu cruzo os possíveis impactos e as probabilidades de que esse risco ocorra. E também a gente tem aí as opções, a priorização de tratamento de risco, né, onde a gente tem o benefício dessa tecnologia, desse processo aplicado, e versus o esforço, né? Então, de que forma que vai ser feito, o tempo, o investimento, né? E é bem importante que o gestor ele precisa ter respostas claras sobre algumas questões para ele montar para ele ter essa resposta, né? Para conseguir montar efetivamente o processo de avaliação e de análise de risco. Primeiro de tudo, Mário, é extremamente importante entender o negócio. Então, isso é o primeiro ponto, né? É estabelecer o contexto, essa é a metodologia que a gente usa, realmente entender o negócio e a dor do cliente, né? Uhum. E aí algumas dúvidas, né? Quais os riscos e ameaças vinculados às atividades do cliente, né? A gente tem aí quais as vulnerabilidades, o que potencializa que aquele risco se materialize, né? Então, aí são as vulnerabilidades, a gente vai entender quais são, né? A gente tem qual a probabilidade de ocorrência, né? Se ocorrer, qual o impacto, né? Quais os impactos que podem trazer para a empresa, né? Qual o histórico de eventos, incidentes, né? Quais as ferramentas atuais que o cliente já possui, mesmo que ainda sem o aporte de tecnologia, de que forma que ele consegue monitorar e tratar os riscos, né? Uhum. Ainda existe que forma de medição que consegue medir risco residual, análise crítica de todo o processo, se ela é retroalimentada de alguma forma, né? De que forma que acontece a comunicação, é extremamente importante, né? Ver lá a questão mais das linhas operacionais, tá visualizando o incidente, de que forma que
esse risco, né, esse incidente vai se tornando uma ocorrência, enfim, de que forma que essa comunicação é feita, e consulta, né, se existe registro, enfim. E não só relacionado à tecnologia, mas processual também ali, né? Todo o processo. Uma questão do processo como um todo, né? Logicamente, em algum momento chega na tecnologia, mas imagino que seja realmente uma análise bem completa, né, de todo o negócio, né? É criteriosa. Ela precisa ter equilíbrio, Mário. A tecnologia é o elo, né? A tecnologia entrega um dado, como você brilhantemente colocou aqui para a gente. Mas o que eu faço com esse dado, né? Então, de que forma que eu atuo, de que forma que eu monitoro, é extremamente importante esse equilíbrio entre a informação, entre a tecnologia, pessoas, processos e a gestão contínua disso, né? Isso é extremamente importante. E de posse dessas informações, o gestor tem a condição de ver e agir. Então, realmente, com essa análise de risco, com todo esse processo, tanto de diagnóstico como de tratamento do risco, ele vai realmente estabelecer as diretrizes, né, do que vai ser feito, os papéis e responsabilidades, tolerância do nível de risco, os métodos e ferramentas de controle para inibição, detecção, retardo e comunicação de ações anormais, né, além de auditorias, que é o fato do registro, né, depois a gente ter o histórico, o banco de dados, né. E isso é uma metodologia que a gente usa, e eu vou trazer aqui uma outra situação, né, que é justamente o equilíbrio, né, como eu até citei aqui há pouco, né, o equilíbrio entre os elementos de segurança. Essa é uma metodologia que a gente defende realmente, né. Então, toda essa parte de informação, entender o ambiente, entender as ameaças, né, os históricos, modus operandi de alguma anormalidade. A gente está falando de Covid, então, de fato, né, o risco que no início da pandemia falou-se muito, né, sobre saque, aconteceram algumas ocorrências, fomos acionados justamente para entender esse risco e para mitigar esse risco, né? Então, é o equilíbrio entre a tecnologia, então toda a infraestrutura que existe, toda a tecnologia que a gente pode aportar, né, e aí entra realmente a nossa parceria, né, as pessoas, né, então papéis e responsabilidades, entender realmente todo esse processo, treinamento, qualificação das pessoas. Durante agora a pandemia, foi um vídeo muito difundido de um operador de segurança, enfim, de controle de acesso, ali com gel, enfim, ele acabou se confundindo, né, então espirrou o gel no olho de uma criança, enfim, entender se essa pessoa foi realmente qualificada, se houve realmente essa informação, esse treinamento, né, essa preleção que a gente usa aí na linha operacional, né, os processos, então entender a legislação, como você citou, a questão da tecnologia vai ajudar esse controle de aglomeração de pessoas, de temperatura, enfim, e principalmente, né, a gestão. Então, é um ciclo, precisa ser cíclico, justamente esse processo todo, para a gente conseguir retroalimentar, entender os possíveis gaps, mesmo depois de toda essa gestão do risco, né? Por isso que a gente traz aqui a automação e a auditoria nas operações. A tecnologia pode ajudar justamente sendo o elo, né, entregando informações, entregando os dados. Você falou uma coisa importante, cara, uma palavra que eu acho fantástica, eu gosto muito dessa palavra, que é treinamento, né? A gente fala de reaproveitamento de legado, né, de aproveitamento de equipamento e tudo, mas muito importante a gente dizer que a gente também treina todos aqueles que trabalham, né, e que já estão integrados às soluções, diretamente às soluções de segurança, para olhar, né, e trabalhar nessas tecnologias de integração de eventos, de alarme, de detecção, de análise de vídeo, alguma coisa, para que se trabalhe também dessa forma, né? E você consegue uma agilidade, consegue melhorar muito, né, a performance de trabalho de todas essas pessoas, né, com treinamento. Então a gente se preocupa, além da gente se preocupar com a segurança de dados em si, a gente tem muita preocupação no treinamento dessas pessoas também, né, para que elas sejam totalmente aproveitadas nesse processo e performem muito mais, né? Perfeitamente, muito bom. Que ajuda muito. Justamente vai casar aqui com o que você acabou de trazer, né?
fazer a segurança evoluir, né, a questão da segurança exponencial, conseguir juntar todos essas nuances, enfim, ela vai conseguir, a gente vai fazer com que a segurança tome esse protagonismo, né, consiga entregar melhores resultados, né, segurança deixar lá de apenas ser uma commodity, enfim, a gente consegue realmente trazer resultado. Então, conhecimento sobre os desafios de segurança, né, ter uma abordagem proativa, efetivamente. Então, o conhecimento, o treinamento que a gente falou, a experiência em gestão de segurança, né, o compliance, entregar realmente a excelência de informações, como a gente disse aqui, trazer esse tipo de tecnologia em conformidade, né? E é dessa forma que a gente vai realmente conseguir entregar para os clientes a segurança exponencial. Tem uma questão aqui, né, que um dos nossos participantes aqui perguntou a respeito do desenvolvimento da questão da inteligência artificial e o uso da Big Data, né, do Big Data que são gerado, porque é gerado por tudo isso, né? Perfeito. A gente não tem como escapar, né? Imagina que a única coisa que a gente tinha era a imagem gravada, né? Centrais de incêndio, muitas vezes só tinham ali o registro e a atuação em cima direta, né? Não se tinha registro armazenado de informação, né? Alarme também, né? Um registro muito simples daquilo ali, né? Não existe maneira de se trabalhar com auditoria, né, e acompanhamento de segurança ou de negócio, se você não puder ir alimentando realmente um banco de dados, né, que você extraia em períodos constantes ali, né, a informação de que você precisa atuar em cima de determinado indicador ou não, né? Você olhar, por exemplo, numa simples informação de que você poder saber que determinado pessoa não compareceu, né? A gente pode utilizar isso, por exemplo, numa escola, Sim. né? Você fazer o controle de chamadas, né, na escola através de uma tecnologia de reconhecimento facial, né? De forma que você possa ter um banco de dados que te diga e te alerte, né, e que te fala assim, ô João, você é gestor dessa escola, né, diretor, já faz 3 dias que o garoto tal não aparece aqui na escola. Você tem ciência disso? E isso gerado através dos dados coletados pelos equipamentos. Sim. Né? Eu acho que não tem como viver, não tem como a gente apresentar, crescer tecnologia, apresentar os serviços em nuvem, né? De alarme, de detecção de eventos, de analíticos, etc. e tal, se a gente também não tiver condição de tratar esses dados e oferecer para o cliente uma experiência, né? Grande, de dizer assim, está aqui o resultado que eu estou recebendo, independente do equipamento que eu tenho lá na ponta. Né? Aquilo que eu esperava, né, que o João me disse, cara, você tem alguns problemas aqui e esse tipo de tecnologia pode te ajudar. E ele receber isso durante um tempo, dizendo assim, olha, esse problema que você tinha, né, nós fizemos aqui o acompanhamento e a auditoria usando a tecnologia e a gente já tem aqui um resultado dizendo que você não tem mais. Né? E a gente só vai conseguir fazer isso tratando, integrando banco de dados das diversas tecnologias. Por isso que eu falei no começo, não tem espaço mais no mercado para tecnologias proprietárias e que não sejam, no mínimo, capazes de dizer eu tenho essa atividade, eu tenho essa capacidade de identificação desse evento, né? E eu encaminho para você, quem quer que seja, essa informação para que você trate. Não tem espaço mais para um equipamento ser fechado e falar só com alguma coisa que é dele, né? Então, assim, eu acho que quem entender isso daí vai conseguir
trazer aquilo que realmente importa, que é o resultado, né, que comprova uma análise, que comprova um estudo, dizendo, né, que, olha, realmente está aqui o resultado, né, daquele dinheiro que você aplicou, baseado em todo o estudo que você se prontificou a fazer. Perfeito. Você usou um exemplo de escola, né? A gente está falando de retomada, enfim, de toda essa questão corporativa, shopping centers, o varejo, já realmente tem uma movimentação significativa acontecendo, né? Os centros de distribuições que não pararam, realmente, a logística funcionou muito fortemente, enfim. Mas a questão da escola, eu gosto muito da solução que vocês apresentam sobre aquela questão de queda, né? A análise, o analítico sobre queda. Então, você usou o exemplo de escola, e me veio aqui realmente essa lembrança de que as possibilidades são inúmeras, né? De realmente entendendo a dor do cliente, o que ele realmente, o que pode ser entregue para ele como informação. Né? Exato, você poder trabalhar, né, e adequar essa questão de queda, né, é um trabalho que a gente tem feito, né, para hospitais, né, um trabalho que a gente tem feito até para a indústria, né, e é uma coisa que é interessante que ela não atinge, né, você não sabe que aquilo ali está acontecendo, né, você não sabe que aquilo ali está te analisando, né, você sabe que tem um vídeo ali, que tem uma câmera, mas você pode colocar uma gama de serviços atrás daquilo ali, desde verificar se a pessoa está andando, falando no celular. Há muito tempo atrás, eu tive num cliente, né, há muito tempo atrás, uns 12 ou 13 anos atrás, num cliente, aonde se você andasse com o celular falando, né, vinham as pessoas, né, de longe, assim, né, te orientar e falar assim, cara, você não pode andar com esse celular aqui, você precisa parar ou ir para uma área, alguma coisa assim, né? Perfeito. Imagina você poder fazer isso hoje através de vídeo, né? E emitir um sinal, um alerta ou alguma coisa de forma que a pessoa seja chamada a atenção dela de uma outra forma, né? Você pode integrar isso com o sistema de áudio das câmeras, né? Que é uma coisa que existe há tanto tempo e é pouquíssimo utilizado. Utilizado. Pouquíssimo utilizado. Você utilizar a câmera para detectar uma coisa desse tipo, né? E poder automaticamente, né, imediatamente entrar em contato com aquela cena, com aquela análise e dizer, meu amigo, tome outra conduta, ou então, no caso de uma queda, dizer, tá tudo bem, você se machucou, né, fique parado, né, que nós mandaremos nesse momento uma equipe para lhe ajudar. Né, não se movimente, não se levante. Então, assim, Pronta resposta, né? essa pronta resposta, ela é fantástica. E de forma não só pronta resposta, depois de uma tratativa, uma ocorrência, mas a prevenção, né? Então, como você usou esse exemplo de falar ao telefone e andar, caminhar, questão de faixas, né? A área industrial usa muito isso, né? Controle de circulação de pessoas definitivamente pelas faixas de pedestres. Então, a câmera que já estava lá para fazer o controle e registro da segurança, ela pode entregar esse tipo de dado, né, para o gestor. É isso que a gente chama de segurança exponencial. É realmente trazer o aporte, o aporte de inteligência com a tecnologia embarcada. A questão, até coisas mais simples, né, como o sentido de direção, né, você poder ser chamado a atenção, aquela história, né, eu vou fazer aqui que não tem ninguém olhando, né, ou tem a câmera aí, mas ele só vai ver depois, né, mas uma pessoa entrar numa contramão, num shopping, alguma coisa assim, e na hora que ele sair, o guarda, né, a pessoa que está saindo, ou o cara do estacionamento, poder dizer, meu amigo, não faça isso mais não, né? Você poderia ter causado um acidente. Então, isso é uma coisa, você atuar diretamente no momento em que acontece, né? Baseado nessa detecção clara, eu acho fantástico isso, fantástico. Isso. E me diz aí, Mário, a gente está trabalhando em diversos projetos, né, principalmente POC, né, um momento de realmente prova de conceito. Traga para a gente aqui, nesse bate-papo, um exemplo aí de realmente o que a gente está fazendo, o que a gente está entregando com esse aporte da inteligência e a tecnologia. A gente conseguiu, né, com o apoio de vocês e com um estudo muito bem feito, entregar para uma rede varejista
um projeto completo, onde a gente integra desde a leitura da placa dos veículos, né? A gente consegue entregar dados relacionados à face, a acompanhamento de pessoas em áreas críticas. Então, por exemplo, você tem, acho que é uma área relacionada a celulares, né? Alguma coisa Isso. assim, que a gente sabe que que ainda é, né, crítico. Vai chegar um momento, eu acho que não vai ser, mas ainda é. Então, a gente consegue entregar para essa área uma análise de dados baseado em algoritmos de face, né, de forma que te informe, por exemplo, se o comportamento das pessoas, né? Então, se te diga, por exemplo, que determinada pessoa, né, ou determinado detecção ali que a gente fizesse, se existe um comportamento de repetição naquilo ali, né? Comportamento, está muito tempo parado, Ou enfim, muito tempo mexer. parado, isso, exatamente. A gente entrega também nesse local o registro, né, de contagem de pessoas, né, onde diz para todos verem, né, que pode entrar, que a gente não está com a capacidade de atendimento excedida. Então, e se por acaso isso acontecer, automaticamente um aviso, né, de por favor aguarde é emitido. Então, não há necessidade de se ficar alguém controlando, né, como a gente tem visto em outros locais também, né. Você deve ter entrado em supermercados que tem lá um rapaz que está marcando num caderno, né, a quantidade de entrada e de saída ali, isso tem acontecido. Então, esse sistema ele faz isso automaticamente. Aglomeração também. Então, áreas específicas, a gente colocou ali também nas câmeras existentes dele, né, uma regra de aglomeração, onde se houver qualquer tipo de aglomeração, né, a gente criou uma regra para aquilo ali, e definida pelo cliente. Ele é que disse o que é uma aglomeração para ele, né, baseado inclusive no que ele pode pagar se ele tiver algum problema desse tipo. Então, ele diz, aglomeração para mim é isso, por favor, me avise se acontecer. Né? Então, o gestor de segurança do local recebe no celular dele dizendo, na área tal você tem um problema de aglomeração, né? E aí ele já toma as providências, baseado no processo, né, do que ele tem que fazer para poder resolver aquele problema ali de aglomeração. Perfeito. E você vê que é uma dor antiga do cliente, mas toda essa parte de analítico, né, principalmente o que você citou da área crítica, né, do celular, era feito através da central, mas que também controla inúmeras outras câmeras, troca informações via rádio, então não tinha efetivamente, não conseguia efetivamente manter a atenção naquilo. E a gente gostou Exatamente. muito, e o cliente está gostando muito, né, dessa entrega, dessa informação. É porque ele está tendo a experiência, né, Exato. de saber, né, e de receber no mobile dele, né, a informação em tempo real, né. Isso daí para ele é o que vale, né. É ele poder, eu tô com um problema, eu quero saber quando ele acontece, né. Quantas e quantas vezes você já viu isso também, né, de acontecer um problema. Ah, quando foi? Foi semana passada, mas só agora que me contaram, né? Vamos resgatar a imagem. Aí você vai ver, não tem, né? É isso. Bom, pessoal, a gente está vendo aqui algumas perguntas, muitos amigos aqui, não vou citar aqui para não cometer nenhuma injustiça, né? Mas uma aqui que. Deixa eu voltar no chat aqui. Mário, qual o tempo de implantação do sistema, considerando o analítico de contagem de pessoas, por exemplo, nesse que você falou? Todas essas tecnologias, ela tem um tempo de implantação muito rápida. Ela tem dois fatores que determinam o quão rápido vai ser, tá? A minha câmera ela saiu aqui porque deu algum problema na conexão aqui, viu, João? Ok. Eu estou te ouvindo, tá? Mas em seguida ela deve voltar aqui. Existem duas situações que dizem, né, se a aplicação ou a implantação de um sistema desse vai ser rápido ou não. Primeiro, se o cliente quer que isso seja Opa. feito, Joel, primeiro que o cliente entende que isso seja feito tudo dentro da infraestrutura dele, se ele diz assim, eu não quero nuvem, não me sinto seguro e não vou fazer isso na nuvem.
Então, isso tem um tempo de implantação, né? Isso tem um tempo de estudo, envolve hardware, etc. e tal. E o outro, que é muito mais rápido, é se ele tem um entendimento, né, e um processo interno que permita que isso seja feito na nuvem. E é muito mais rápido. Né? Nós já temos hoje todos os nossos algoritmos rodando em nuvem, né, que basta simplesmente a gente criar uma conexão com o dispositivo, né, e fazer a aplicação desses algoritmos de forma praticamente instantânea, assinar o contrato, né, criar as condições de rede e segurança necessárias para isso, começar a rodar, dependendo do tipo de problema que ele tenha, ou da maneira como a gente implemente, tem um tempo só de ajuste e aprendizado, né? Mas a implantação e colocar isso para rodar é muito rápida. Se ele pretende que a infraestrutura seja dele, demora um pouco mais, né? Mas também nada, ele vai ter que abrir, né? Ou ele vai ter que ter uma máquina, ou ele vai ter que ter uma instância virtual na rede dele, alguma coisa que permita que a gente faça a aplicação de todas essas funcionalidades, né, essas tecnologias aí que a gente trabalha. Mas, assim, partindo para o pior caso, entre análise, verificação, ativação e o sistema no ar, é 10 dias. Perfeito. Foi mais ou menos isso, né, Mário? Esse cliente que você citou, né, eu também estava envolvido com o restante do time. Foi mais ou menos isso, em 2 semanas foi feita a ativação, né? Uma coisa que demora às vezes é, por exemplo, a gente precisa subir essa informação, né? Ainda existe uma datação da infraestrutura de telecomunicações, né? Eu sou de telecom, na verdade, para adaptação da capacidade de link, para transmissão, às vezes, de uma informação ou outra, ou permitir que aquele mesmo link utilizado pela empresa seja utilizado também para uma aplicação como essa. Então, às vezes, você tem que contratar ali um serviço à parte, ou o cliente tem que contratar esse serviço à parte, e às vezes isso aí é que pode impactar um pouquinho no tempo de implantação do sistema. Mas se isso não é um problema, se o cliente tem uma parcela desse link de transmissão dele que pode ser utilizado para esse tipo que também é pequena, né? Mas que pode ser utilizada para esse tipo de serviço, é muito rápido. Perfeito. Bastante perguntas chegando aqui. Bom, pessoal, o que a gente não conseguir responder aqui no ar, depois aqui a gente tem um registro de vocês, a gente tenta realmente responder todos os dados. Tem uma pergunta interessante que chegou aqui também. Com a tecnologia que temos disponíveis hoje no mercado, qual a visão de vocês? Na visão de vocês, qual a evolução, o futuro da tecnologia de segurança corporativa ou patrimonial? Então, a gente tem visto de tudo, né? E uma coisa interessante é que ela não é boa, mas ela nos levou a refletir, né? A quantidade, por exemplo, de prédios que foram desocupados, né? Nessa pandemia, indústrias, né, que infelizmente desocuparam parques inteiros com infraestrutura grande montada. Todo esse propósito, né, de inteligência, ele vai ter que ser aplicado em cima disso, né? Não existe mais, infelizmente, a condição de você manter alguém, talvez, lá 24 horas por dia, correndo o risco ali, né, sozinho, num local como esse, e muitas vezes longe, né? Então, assim, toda essa gama de tecnologias, toda essa análise de informações e essa resposta rápida àquele momento em que acontece o evento, quer seja ele qual for, não tem como mais se viver sem isso, né? Você ter a gente trabalha com 2 modelos, né? Nós podemos monitorar para você e nós podemos criar para o cliente uma estrutura para que ele também monitore com os mesmos conceitos que nós temos, né?
A gente entrega para o cliente todo o conceito que nós temos para que ele faça o monitoramento dele também. Montamos uma central completa, etc. e tal. Ou a gente faz tudo isso também através de uma central que nós também temos, voltada, né, à prestação de serviços de monitoramento inteligente, né, de segurança, baseado justamente em eventos e não em ficar olhando imagem 24 horas por dia, porque aí não há link que aguente, não há implementação que suporte. E até vou complementar um pouquinho, porque a gente via no passado muitos atuadores, sensores, né? E você usou um termo extremamente importante, né? Esse link, a banda era muito grande, né? Então a necessidade era muito, muito crítica. Então a gente vê que a inteligência artificial, né? A questão do analítico, você usou um outro exemplo também sobre voz, né? As câmeras já possuíam, isso já não é uma coisa tão recente assim, né? A gente conseguir deixar um input realmente, radares, enfim, tem uma infinidade de coisas que estão chegando, os drones, e a gente pode efetivamente integrar isso, né? Então, é extremamente importante o gestor estar aberto a essa tecnologia, sempre aportar a questão de diagnóstico, entender de que forma que vai ser usado e tal, mas tem muita coisa aí que já está no mercado e que também vai evoluir. E você utilizar, né, as tecnologias adequadas à infraestrutura. Existe um trabalho, né, feito por uma empresa israelense, e já tem até alguns estudos no Brasil, né, algumas coisas que eles fizeram, através de monitoramento de áreas em cidades, por exemplo, através de fotos de satélite, que você possa criar algoritmos ali para aquela foto, né, que ela é cíclica, né, ela não é toda hora que você tem, lógico, né, de forma que você possa detectar, por exemplo, grandes vazamentos de água. Então, algoritmos analisando fotos e não vídeo. Sim. Né? O que isso permite? Né? E é o que a gente tem trabalhado, lógico que depende muito da aplicação, mas a gente tem trabalhado cada vez mais para fazer tudo isso que nós conversamos aqui com a menor quantidade de banda possível do cliente. Né? Então, é você poder utilizar a inteligência e os algoritmos de forma que você possa transmitir esse dado, né, de não conformidade pela rede, ocupando a menor quantidade de banda possível. Perfeito. Inclusive, isso é uma pergunta aqui, né, que a pessoa direcionou para ti. Isso. Quanto de banda de internet precisa para rodar a aplicação em nuvem? Então, isso, a partir de 64K a gente já consegue fazer uma análise e transmitir algum tipo de informação. A gente trabalha com duas coisas importantes, né, que é a verificação daquele evento e a classificação dele. Então, é dizer se aconteceu alguma coisa, né, e a relação daquilo ali como sendo um evento real. Então, por exemplo, eu quero detectar o movimento ao redor da minha fábrica, né? A gente fez isso com uma companhia de energia grande. Eu quero detectar o movimento ao redor das minhas subestações, mas só se for de veículo, porque toda hora passa gente. Então, a gente criou a condição de dizer, sim, tem movimento, mas não se preocupe, que foi só uma pessoa. Né? Ou então a gente nem avisa, a gente nem diz nada. Mas sim, tem um movimento, é um veículo, e eu posso ainda dizer para ele se é um caminhão ou um carro. Entendeu? E eu posso fazer isso tanto na nuvem, ocupando uma quantidade um pouco maior de banda, ou como local e mandar só a informação que eu preciso, ocupando quase nada de banda. Aí é aquela parte, né, do estudo que a gente faz, realmente qual é o tamanho da infraestrutura que ele tem e se ele tem condição de investir naquela infraestrutura ou não. Perfeito. Seleciona uma pergunta, Mário. Bom, tem uma pergunta que fizeram agora, que se é preciso trocar o meu parque de equipamentos para utilizar equipamentos de vídeo, né, analíticos. Então, a gente conversou bastante sobre isso, né, é interessante a gente dizer que não. Se a sua dúvida eu gostaria tanto, né, de melhorar o que eu tenho aqui, né, de vídeo, o que eu tenho, então a gente tem duas dicas para você. Né, chame a ICTS Avante, a ICTS vai fazer uma análise bacana para você, né, do que realmente, aonde realmente você precisa trabalhar,
né? E a gente aplica para você todas essas regras de inteligência só aonde você precisa, sem que haja necessidade de se trocar todo o parque de equipamentos, quer seja ele qual for, desde gravador, câmera, infraestrutura de rede, ou seja lá o que for, né? Uma outra pergunta que fizeram aqui importante, e aí, logicamente, é uma pergunta que você vai ter que responder, né? Quando é feito o processo, né, de análise de risco, por onde se começa, né? A pessoa pergunta aqui se eu fosse contratar isso, se eu fosse contratar essa análise, que tipo de informação prévia eu deveria passar para a gente ter um entendimento da contratação e da evolução desse trabalho? Perfeito. Ótima pergunta, obrigado. Bom, a gente começa, né, todo esse processo de análise entendendo o negócio. Precisa realmente entender de que forma que o cliente enxerga as dores do cliente, enfim. Então, entender o negócio é fundamental, tá? Nesse processo de análise, normalmente a gente usa checklists, busca um data request do cliente, sobre tudo as ocorrências, enfim, para montar esse contexto, né? Então, essa metodologia que a gente usa justamente para entender o negócio, entender a dor. Até usando aqui como exemplo esse cliente que a gente citou, né, foi feito todo esse processo de análise e a entrega, ele tinha lá câmeras, inclusive VGA, uma das câmeras, né, e foi feito o processo do analítico com aquele equipamento, o parque instalado. Então, entender o negócio, ali era um ponto crítico. Ele não vai tirar o celular, obviamente, né, um varejo, não vai tirar aquele produto dali, daquela mesa. Então, a segurança tem que dizer sim, né? Não adianta falar, olha, para você evitar aqui o roubo, é tirar os celulares daqui, deixar apenas monstruários e tal. Então, realmente, entender o negócio, entender essa demanda, né, essa dor do cliente, e aí sim, trazendo o aporte de tecnologia para poder entregar o resultado para o cliente. João, acho que a gente está no final do nosso tempo, mas eu gostaria de responder uma última pergunta aqui. Diga lá. Do Evandro, onde ele pergunta se a gente vê possibilidade para que os serviços públicos também usem essas tecnologias. Uma coisa importante, cara, não só no serviço público, mas nas empresas também, e a gente tem trabalhado, inclusive nós conversamos sobre isso a semana passada, é sobre apoiarmos as empresas para comprar tecnologia como serviço, né? Não é raro nós montarmos todo um projeto em cima de um serviço, né, de tecnologia. Eu gostaria, às vezes o usuário final, né, o gestor de segurança, ele diz, eu quero isso para mim e gostaria muito que fosse assim. E quando nós chegamos num departamento de compras, né, não existe naquela empresa ou naquele departamento de compras uma maneira de se comprar toda uma solução, um pacote de serviços de segurança, né, daquela forma. Isso tem acontecido e a gente tem prestado essa consultoria para as empresas e para o serviço público também, inclusive com parcerias com instituições nacionais aí de homologação de produtos de serviço público. Estamos até com uma solução de áudio alerta, né, em demonstração num órgão federal para essa integração e entendimento de serviço. E a gente está até desenvolvendo, né, nós conversamos sobre isso, um treinamento e estamos à disposição para ajudar o serviço público a construir essa ideia de trabalhar com tudo isso como serviço, né, de utilizar todas essas tecnologias como serviço. Perfeito. E a integração, né, o público-privado realmente acontecendo dessa forma, né? Então, exatamente. É possível sim entregar e é necessário, né, essa integração. Muito bom. É isso. Bom, um papo que a gente gosta, né? Então ficaria muito mais tempo aqui conversando, enfim. Dá para falar um monte de coisa aí, né?
Foi fantástico trocar essa ideia contigo, ter esse papo, né? A gente viu aqui muitos amigos aqui no chat, várias perguntas também, como foi falado, né? O que a gente não conseguiu responder aqui, a gente, de alguma forma, entra em contato. E te agradecer, Mário, pela disponibilidade, para a gente trocar essas informações. Aqui eu vou deixar também os meus contatos, quem precisar entrar em contato. Vamos para a próxima. Agradecer a todo mundo, aos amigos que entraram, as perguntas feitas, a participação de todo mundo. E daqui a pouco a gente monta um outro para falar um pouquinho o que a gente vai fazer com toda essa tecnologia que vai estar implantada, já que a Covid vai ter passado, né? Eu tenho certeza que a gente vai voltar em breve para falar sobre isso. Maravilha. Isso aí. Um abraço a todos. Valeu, João. Até mais, pessoal. Até mais, Mário. Cuide-se. Um abraço.